Posso fazer a pergunta? Ah, beleza. É, pastor, um outro capítulo que me chamou muita atenção, nesse contexto até atual de escândalos aí de lideranças e igrejas e por aí vai, abusos e tudo mais, eu Uhum. fiquei muito surpreso em ler o capítulo sobre honra às lideranças, né? E eu vivi uma experiência muito recente com o pastor Anderson, com o pastor Luiz, que eu pude fazer um checklist depois que passou toda a situação, onde houve uma situação de um estranhamento da minha parte, onde eu senti a necessidade de tratar individualmente uma coisa específica, né, com cada um. Hum? E eu falei, Senhor, por favor, eu preciso caminhar ao lado desses homens. O Senhor colocou eles à minha frente. Eu preciso limpar essa situação para que a minha cumplicidade ao ministério deles seja ainda mais enfática, seja ainda mais entregue. Não no sentido de uma devoção a homens, mas no sentido de caminhar ao lado, né? Qualquer coisa que abale essa liderança, e se, é minha função evitar ou contribuir para que isso seja evitado. Não que chegava algo perto disso, mas era o meu compromisso particular, sabe? Eu não poderia ser fiel a esse compromisso se eu tivesse algum tipo de inconstância no meu coração por causa de uma situação ou outra. E aí, lendo esse capítulo sobre honra, ele coloca tantos pontos importantes, seja do pastor para com a igreja, da igreja para com os pastores e os presbíteros, e eu fiquei com essa dúvida para te questionar. Como a gente cria essa cultura de uma honra justa aos homens pecadores que Deus colocou sobre a nossa igreja, e como a gente evita a ideia de que essa cumplicidade, essa honra por parte da formação ministerial, ou dos presbíteros ou diáconos, isso não é a mesma coisa que uma devoção idólatra. Isso não é a mesma coisa que o que a pessoa falou é lei. Como que você ensina a igreja, ou educa a igreja, de que, obviamente com exemplo nosso, né, de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente está ao lado deles. A gente não vai brincar com uma conversa, uma situação, ou algo que a gente mesmo não concorde, sabe? Uma coisa é a relação entre pares, né? Por exemplo, no caso de um presbitério, ou no caso de um grupo de vocacionados. Uma coisa é essa relação entre pares. A relação entre pares, ela é mantida, acima de tudo, pela lealdade. A lealdade é o que institui, por exemplo, um presbitério, um grupo de vocacionados que permanece unido. O que une essas coisas, o que mantém um grupo desse é a lealdade. E a pergunta é: o que envolve a lealdade? A lealdade não pode ser compreendida como uma concordância incondicional a qualquer aspecto apresentado, porque se você está fazendo isso, você não é leal. Pelo contrário, você é desleal. Se você está vendo alguma coisa que você discorda e você não abre a sua opinião, ou você não procura apresentar um outro ponto de vista, e você acha aquele ponto de vista errado, você está sendo desleal. Desleal com seus pares, desleal com o grupo de vocacionados. Se você faz parte de um presbitério, você é desleal ao presbitério. E, por último, você é desleal à igreja. Então, a lealdade envolve, muitas vezes, um desgaste que vai acontecer. Vai acontecer. Então, um bom amigo não é aquele que está sempre próximo, falando aquilo que você quer. É aquele que vai dizer, às vezes, as coisas que você não queria ouvir. Por quê? Porque ele é leal a você. Ele é leal a você. E isso deve reger, por exemplo, as discussões dentro dos seus pares, dentro de uma reunião de presbitério, dentro de uma reunião de formação ministerial. Ser leal é isso, Gustavo. Ser leal agora. Não é porque a gente vê, não, eu tenho que dar minha opinião, que isso é prerrogativa para você ser um estúpido. Tem muita gente que usa isso como uma prerrogativa para estupidez. Existem formas de você apresentar pontos de discordância que eles vão edificar o presbitério e vão edificar a igreja.
Então, imagine que eu plantei junto com o Jonas essa igreja há quase 8 anos, a igreja que a gente pastoreia, a Igreja Batista da Palavra. Plantamos juntos. Então, são 8 anos de trabalho só na igreja e, considerando o trabalho de forma mais ampla, já se vão aí 14 anos, mais ou menos. Eu perdi as contas, Gustavo, de quantos desgastes a gente teve. Assim, acho que uma vez por semana a gente discute. Assim, sem brincadeira. A gente se acerta, mas a gente não concorda com tudo. Não, eu convivo com ele há muito tempo. E eu não concordo com tudo que ele diz e ele não concorda com tudo que eu digo. Isso é uma relação normal, absolutamente normal. E isso envolve, por exemplo, o princípio da lealdade. Ele sabe que todas as vezes que eu estou discordando dele, eu não estou discordando porque eu quero ser o correto da história. Às vezes eu estou discordando porque eu estou preocupado com ele. Eu posso estar errado, mas eu estou preocupado com a igreja. Estou preocupado com o presbitério. Às vezes eu estou preocupado com ele. Então, ele não tem dúvidas disso, embora a gente tenha os nossos desgastes, isso é normal. Então, o que mantém um presbitério, um grupo de pastores, um grupo de vocacionados? Lealdade acima de tudo. Lealdade acima de tudo. Sem lealdade, você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Você vai ser uma desgraça para o presbitério. Se você não for leal, você vai ser uma desgraça para o presbitério, vai ser uma desgraça para a igreja. Agora, a relação entre, por exemplo, o presbitério, um grupo de vocacionados, e a igreja é uma relação de outra natureza. É uma relação que ela vai ser construída com o tempo, Gustavo. Com o tempo. A confiança que a igreja tem num presbitério, num pastor, num grupo de pastores, num grupo de vocacionados, ela vai sendo testada com o tempo. Com o tempo, com a nossa postura, com o nosso serviço à igreja, né, com o cuidado que a gente exerce com aqueles que necessitam. Quando a igreja vê isso, fidelidade à palavra, e o amor e o serviço pelos outros, ela não põe em xeque as intenções daquele presbítero, daquele vocacionado, porque ela está vendo o evangelho. Entende? Então, eu acho que isso é um movimento natural. A lealdade dentro do grupo de vocacionados e dentro do presbitério, e essa lealdade refletir na relação com a igreja.